Meninas, desculpa, igreja, costume com o ministério. Quando o Senhor deu esse tema para nós, no congresso de dança, que foi a tua palavra, vocês perceberam que a gente está falando sobre a Bíblia, sobre a tua palavra? E o Senhor colocou no meu coração de falar sobre um rei, o rei Josias, né? E eu falei, Deus, então vamos falar sobre ele. Colocamos na dança e é sobre ele que nós vamos falar hoje um pouquinho. Quantos aqui já ouviram falar sobre o rei Josias? Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia aí, quem trouxe Bíblia, até que projete. 2 Reis, capítulo 22, nós vamos ler do 1 ao 13. Diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. No 10º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata, pois são dignos de honestidade. Então o sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. E o secretário voltou ao rei e informou: os teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram no templo. Porém, o sacerdote Ilquias entregou um livro e Safã leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E ele disse: vão consultar ao Senhor por mim, pelo povo. Até aqui. O rei Josias, ele se tornou rei com apenas 8 anos de idade. E num certo momento, ele pede para o seu secretário, né? Olha, nosso templo está precisando de uma reforma. Vão lá, a gente já conseguiu as pratas que o povo abençoou para o templo. Vão lá e vamos reformar o templo. A Bíblia diz que quando o secretário do rei chega até o sacerdote no templo e fala: olha, o rei pediu para nós dar uma reformada no templo, na casa do Senhor. E quando eles vão lá reformar, talvez eles vão tirar algumas coisas que estão empoeiradas lá no templo, ele encontra o livro da lei. Igreja, o que seria esse livro da lei? Seria as leis que o Senhor tinha dado a Moisés. Então, quando eles vão fazer a reforma, eles encontram o livro da lei esquecido no templo. Quero que você grave uma palavrinha comigo. Fala assim, esquecimento. O livro da lei, a palavra do Senhor, estava escondida no templo de Deus. Estava escondida, estava esquecida. Aquela nação se esqueceu da lei do Senhor. Eu quero abrir um parênteses aqui com você. A Bíblia vai nos dizer que quando Deus começou ali a levantar reis para governar as nações, Ele deu uma ordem para os reis. Sabe o que ele disse? Ele falou assim: olha, cada rei que se assentar no trono para reinar, vai precisar ter uma cópia desse livro da lei que Deus tinha dado a Moisés. Então, quando o rei sentar no trono, todos os dias ele vai pegar essa cópia e vai ler diante do povo. Igreja, essa era a ordem que Deus tinha dado a cada rei que fosse governar. Mas por que a lei de Deus estava esquecida no templo? Josias nunca ouviu falar dessa lei. E por isso aquela nação estava como estava.
Gente, se vocês forem olharem para a nação, para o estado daquela nação, estava uma nação perversa. Era uma nação que, ao invés de eles adorarem a Deus lá dentro do templo, eles adoravam a outros deuses desconhecidos. Sabe? Eles ofereciam cultos estranhos que nem era para Deus. Eles sacrificavam criança em nome de um Deus. Eles cultuavam uma deusa Será. A nação estava totalmente corrupta, estava totalmente idólatra. A nação, ela tinha se esquecido da lei, da palavra do Senhor. Josias, quando cresceu, ele falou, mas como assim o livro da lei? Talvez para Josias, tudo que estava acontecendo naquela nação, igreja, era normal. Por quê? Nunca ouviu os seus pais, o seu avô falar sobre a lei do Senhor. Se você for estudar, o seu antepassado, o seu avô, o seu pai, foram reis que fizeram tudo que o Senhor reprova. Sabia que o avô do rei Josias sacrificou o próprio filho ao deus Moloque? Sabia que o profeta Isaías foi morto naquela época? Esses reis, o antepassado de Josias, foram reis que fizeram tudo que o Senhor reprovava. E Josias cresceu sem ouvir a lei do Senhor. Igreja, o que isso pode trazer para o nosso coração? Quando a palavra de Deus é esquecida no meio do seu povo, qualquer coisa vira ídolo do nosso coração. Se a palavra de Deus está esquecida na sua vida, qualquer coisa vai virar ídolo no seu coração. Josias estava achando tudo normal. Sabe, me traz um temor tão grande, igreja, quando eu olho para essa parte. Como Deus ministrou no meu coração, sabe, eu falei, Deus, eu não quero que isso aconteça na minha geração. Eu quero que as minhas filhas, meus filhos, a minha geração, ouça sim a tua lei. Eu não quero que a tua palavra seja esquecida, Pai. Se depender de mim, as minhas filhas vão ouvir da tua palavra. Igreja, quanto tempo você tem gastado o seu tempo para falar das maravilhas de Deus na sua casa? Quanto tempo você tem gastado, com que frequência você fala das maravilhas de Deus para os seus filhos? Sabe, eu gosto muito sobre os mártires, né? Gosto muito de estudar sobre avivamento. Eu gosto, porque eu creio que o nosso Brasil é celeiro de avivamento, eu não quero estar fora. E eu gosto muito. E se nós formos ver, alguns países viveram grandes avivamentos. Muitos avivamentos. Eu acho que Gales, o país de Gales, viveu um avivamento enorme. Tem a Rua Azusa. Não sei se vocês já ouviram falar. Procura lá, os grandes avivamentos. E se você pisar hoje nesses países e você perguntar para aquele povo daquele país, nossa, foi aqui, né, a Rua Azusa que teve o grande avivamento. Nossa, foi aqui nesse país que não tinha mais bares, não tinha mais brigas nessa cidade. Foi aqui, não foi? Eles vão olhar para nós e falar assim, foi? Ah, tá, pode até ter sido lá atrás. Esqueceram do mover de Deus. Igreja, nós não podemos deixar cair no esquecimento dos nossos filhos, da nossa geração, o esquecimento da palavra de Deus. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos, para a nossa geração, para a nossa casa, a lei de Deus todos os dias. Nós precisamos. Sabe, eu li uma história muito legal, que diz assim, o pai e o filho estavam ali na horta que eles tinham ali. Eles estavam num sítio ali na horta, e o filho chega para o pai e fala assim, pai, eu não quero mais ler a Bíblia. O pai olha para o filho e fala, filho, como assim você não quer mais ler a Bíblia? Ah não, pai, eu não entendo nada. Eu leio assim, mas não entra na minha cabeça essa história de Bíblia, não estou entendendo nada, então eu prefiro parar. E o pai diz assim para o filho, filho, faz um favor para mim então, pega esses cestos que estão aqui na nossa horta, vai lá no nosso riacho ali e enche de água e traz para o pai. O filho foi lá com o cesto, tudo sujinho, encheu de água, mas a água caiu no meio do caminho, né, gente? Volta de novo para encher de água. E a história fala que ele fez isso muitas vezes. Até que ele se cansa, ele fala, olha, pai, eu não quero te desobedecer não. Mas sabe o que acontece? Eu sempre vou lá para encher. Mas até eu chegar ao Senhor, não tem mais água.
o pai olha para o filho e fala assim: pois é, filho, você não sente, muitas vezes você não vê, não entende, mas a palavra de Deus te limpa. Sabe por quê? Quando você foi lá lavar esse cestinho aí, como que estava esse cesto antes? Ah, pai, estava tudo sujo, estava tudo com barro, porque a gente está pegando aqui as verduras, está pegando as coisas aqui na terra. Então, quando eu fui lá para o riacho, estava tudo sujo. Pois é, filho. É assim a palavra de Deus. Às vezes você não está entendendo nada, mas a palavra de Deus, ela está te lavando, ela está te purificando. Igreja, isso daqui não é um livro, não é só um livro, é a palavra de Deus, é a boca de Deus. Se fosse só um livro, não seriam aí proibido. Sabe, lá em Tiago 1:21 vai nos dizer: portanto, removam toda impureza e aceite humildemente a palavra que foi implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-lo. Se nós olharmos a Bíblia, ela tem vários tesouros escondidos, sabia? Hoje eu falei assim para a igreja, né? Quem aqui já brincou de caça ao tesouro? Quem já brincou, gente? Caça ao tesouro. Os nossos adolescentes que gostam. E quando a caça ao tesouro aqui na igreja, assim na nossa rede, às vezes a gente faz um bis, nem é um tesouro. Mas vocês vê os adolescentes dar vida para caçar aquele tesouro. Mas eu já vi também como eles caçam um tesouro. Só que eles não caçam assim um tesouro, aqueles homens que dão a vida, né, para caçar tesouro. Eles não vão caçar assim, ó, deixa eu olhar aqui por cima, porque talvez tenha um tesouro lá embaixo. Deixa eu ficar olhando aqui. Ah, não tem não. Ah, deixa eu ver se tem tesouro. Não. Como que eles, para procurar esse tesouro, para achar esse tesouro, eles precisam se aprofundar, eles precisam cavar, eles precisam ir mais fundo, até que ele ache o tesouro. E a Bíblia diz que a palavra de Deus tem tesouro escondido. Igreja, não tem como conhecer a Deus sem ler a palavra. E não tem como nós conhecermos a Deus olhando a Bíblia superficialmente. Só para o seu líder não cobrar você do seu devocional. Só para você, como eu já fiz muitas vezes, falar assim: ai, deixa eu ler aqui, porque aí eu posso dormir tranquilo, né? Deus não vai me cobrar depois. Eu li a Bíblia hoje. Quando já fez isso, gente? Não precisa falar não. Então, nós precisamos conhecer a Deus através da Bíblia, sabe? Não tem como conhecer a Cristo se nós não formos para a palavra. A Bíblia, ela é a carta de amor de Deus para o seu povo. Contei hoje de manhã também, que eu tenho até hoje cartas que o Vaguinho me dava quando nós namorávamos. Eu tinha lá meus 16 para 17 anos e eu tenho cartas dessa época, gente. E quando eu olho a cada carta, eu falo assim: meu Deus, como eu sou apaixonada nesse homem. Como ele me amava mesmo, me ama até hoje. Sabe? E é assim a palavra de Deus. Quanto mais nós olharmos para a carta de amor do Senhor a nós, mais nós vamos nos apaixonar por Ele. Mais nós vamos conhecer a Deus. Sabe? Não adianta só conhecer sobre Deus, nós precisamos conhecer de Deus. Não adianta se eu perguntar aqui para você, falar assim: você conhece a Deus? E você dizer para mim: eu conheço. Mas se você não lê a Bíblia, você não conhece nada de Deus. Porque a Bíblia é a carta de amor e é a boca de Deus para o seu povo. E a história vai contar sobre o rei Josias, que quando ele ouviu que o livro da lei estava escondido, ele falou assim para o seu secretário: então lê esse livro da lei para mim, lê. O que está escrito nesse livro da lei que o povo esqueceu? E ele começa a ler ali os mandamentos de Deus. O rei Josias, ele rasga suas vestes e fala: meu Deus, vão consultar um profeta aí por mim, porque Deus deve estar muito magoado com o meu povo, Deus deve estar muito magoado com a minha vida, com o estado da minha vida. Não, vão consultar o profeta e pergunta. E a Bíblia diz que eles vão até uma mulher que era profetisa naquela nação. E ela fala através de Deus: olha, Deus fala assim: eu tenho visto que esse povo, que essa nação está vivendo. Eu tenho visto quão imoral tem sido essa nação e o quanto eles esqueceram da minha lei. Porém, eu vi que quando Josias ouviu as minhas palavras, ele rasgou as suas vestes. Agora vai lá e fala para ele que o que eu vou fazer nessa nação,
eu vou fazer depois da morte dele. A vida dele eu vou poupar. Igreja, talvez você fale assim, Priscila, você não está vendo como está ao redor da nossa nação, da nossa cidade? Você não está vendo como que está a minha vida? Querido, se você for para a palavra, atentamente, ouvir a palavra, a lei de Deus, o Senhor vai te poupar de tudo que lá fora está acontecendo. Você já viu um justo sem resposta? Um justo sem o cuidado de Deus? E a Bíblia vai nos dizer, lá em 2 Reis 23, do 1 ao 3, diz assim: depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois de ler o livro, hein? Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá e todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, do mais simples ao mais importante. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos e aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Igreja, fala assim comigo agora: comprometimento e decisão. Agora Josias ouviu o livro da lei, ouviu o que Deus tinha falado para aquele povo, e ele ficou parado de braços cruzados? Não. Sabe o que ele fez? Manda chamar todo o povo, do mais simples ao mais importante. Todo sacerdote, vem, fala para comparecer diante de mim. E toda aquela nação se compareceu diante do rei, e o rei leu o livro da lei para aquele povo. E ele disse: a partir de hoje, essa nação se comprometerá a cumprir o que a lei do Senhor nos manda. A partir de hoje, a palavra de Deus é quem vai dominar a minha vida e essa nação. Estão de acordo? E a Bíblia diz que todos entraram em acordo em cumprir a aliança do Senhor. Sabe, igreja, só a palavra de Deus pode nos encorajar a viver essa vida de desprendimento, a desfazer daquilo que desagrada ao Senhor. Querido, o que a palavra de Deus tem formado em você? Será que você lê e não acontece nada? Será que quando você lê, você não toma nenhuma decisão? Sabe, eu disse para Deus: Deus, eu não quero mais ler a tua palavra somente por ler. Eu quero ler e eu quero que ela seja rema no meu coração. Senhor, hoje eu não estou entendendo mais nada aqui que o Senhor está falando aqui, mas eu vou ficar aqui até o Senhor se aparecer para mim através da tua palavra, até eu descobrir o tesouro que está escondido na tua palavra, sabe? E quando eu estava meditando nesse texto, o Senhor me mostrou cada coisa que eu preciso desprender, igreja, que eu fiquei com vergonha até de mim mesma. Deus, através da palavra, enquanto eu lia, parecia um espelho me vendo ali, e o Espírito Santo falava através da palavra de Deus: Priscila, isso aqui você precisa mudar, essa área está tensa, hein? Priscila, muda. Querido, só a palavra de Deus, ela vai poder nos dar coragem para desprender de tudo que não agrada a Deus. Se o rei Josias não tivesse ouvido a palavra, a lei de Deus, a nação estaria do jeito que estava. Sabe o que ele mandou fazer com aquele povo? Ele falou assim: ah, tá, como nós vamos cumprir tudo que a palavra de Deus nos diz? Vai lá e manda tirar todo poste de prostituição. Vai lá no templo e faz um limpa. Eu não quero nenhuma imagem. Eu não quero nenhum ídolo nessa nação. Eu não quero mais nenhuma prostituição. Esse Deus, esse povo que adora sol, eu não quero, que adora a lua. Esse Deus Moloque que pede para sacrificar crianças, eu não quero mais nessa nação. A partir de hoje eu vou cumprir o que a palavra de Deus diz. Querido, será que a palavra de Deus está formando em você a mesma coisa que formou no rei Josias? Essa coragem, essa decisão de dizer: Deus, a partir de hoje a minha vida não vai ser mais a mesma, porque eu quero cumprir o que a tua palavra me diz. Querido, esse livro vai me afastar do pecado, ou o pecado vai me afastar desse livro. Nós precisamos ter apetite pela palavra de Deus. Sabe, um homem de Deus que eu gosto muito, ele é
dos livros e tudo mais, Charles Spurgeon diz assim: o apetite pela palavra de Deus só aumentam naqueles que se alimentam dela. O apetite pela palavra de Deus só aumentam naqueles que se alimentam dela. Igreja, às vezes, quando a minha filha, eu estou fazendo almoço, mentira, eu não faço almoço, saiu pecando. O Vaguinho está fazendo comida lá em casa. Eu tive que te expor, amor. Não posso pecar aqui com a palavra de Deus. Então, quando a gente está ali no momento do almoço, aí a minha filha chega, a Giovana, a Júlia já aprendeu, né? Aí a Giovana chega: mãe, posso comer salgadinho? Aí eu deixo. Mãe, posso comer Danone? E o Vaguinho está lá fazendo a comidinha. Mãe, posso? Ai, vai comendo, vai demorar, vai comendo. Quando chega na hora do almoço, eu chamo a Giovana, falo: filha, vem comer. O que ela fala para mim, gente? Não quero não, mãe, estou cheia. Filha, mas a comida é saudável, comida gostosa. Não, mãe, eu já comi salgadinho, já comi Danone. Sabe o que é isso? Quando a gente come besteira, a gente não tem fome pela coisa que é gostosa, que é saudável. E a palavra de Deus é a mesma coisa. Se você hoje entrou aqui e disse: eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia, não tenho mais desejo pela palavra de Deus, é porque você tem comido muita besteira. É porque você tem se enchido de coisas que não agradam a Deus. E nessa noite o Senhor quer gerar no nosso coração apetite, fome pela palavra de Deus. Fome, um amor por essa palavra. Sabe, a ponto de você dizer: Senhor, eu abro mão de qualquer coisa, mas menos do que a tua lei manda eu fazer. Foi isso que o rei Josias fez. Sabe, igreja, nós precisamos orar por esse apetite. Ministério de louvor pode estar vindo? Eu quero contar uma história que eu amo. E que quando eu leio, eu me sinto uma crentinha, assim, furreba. A história diz, isso é verdadeiro, tá, igreja? Naquele país não podiam ter a Bíblia. Então, os guardas vão vasculhar a casa do prefeito daquele país, daquela cidade. E eles vão, vasculham tudo. O que eles encontram lá na casa? A Bíblia, uma Bíblia. E eles colocam todo o povo daquela casa lá na sala para perguntar de quem é a Bíblia. Então, todos estavam ali na sala. E quando, até a empregada estava na sala. E quando ele pergunta assim: de quem que é essa Bíblia aqui? Todo mundo fica quietinho. De quem que é essa Bíblia? Todo mundo quietinho. Até que aquela empregada diz assim: esse livro é meu. E eu tenho lido ele todos os dias. O prefeito, sabe o que vai acontecer com a sua empregada? Fala assim: não, esse livro não é dela não. Ela diz: é meu. E ele fala assim: não, ela só tem esse livro guardado. E ela fala assim: não, esse livro é meu e eu tenho lido todos os dias da minha vida. Todo mundo começa a ficar desesperado, porque ela iria morrer por causa daquele livro. E quando eles pegam aquela menina e eles levam até o lugar onde ela vai ser morta, eles abriram uma parede e iam colocá-la lá dentro, asfixiada. E a história conta que quando eles estão levando, os guardas tentam convencê-la: menina, você é tão nova, nega que esse livro é seu, você vai morrer, você é muito nova e vai morrer. Ela diz: o meu Jesus morreu por mim, eu vou morrer por ele. Menina, você é muito nova, você vai morrer, você está entendendo a gravidade? Ainda hoje eu estarei com o meu Jesus. Menina, é só você falar que esse livro não é seu, é só, está tudo resolvido. E eles dizem que quando ainda coloca ali os últimos tijolinhos, ela diz: esse livro é meu e ele tem se tornado mais precioso para mim. Igreja, até que ponto esse livro tem se tornado importante na sua vida? Nós estamos nos esquecendo da palavra de Deus. Não estamos mais dando importância. Não estamos mais lendo para os nossos filhos. Não estamos mais lendo no nosso casamento. Igreja, é tempo de voltarmos a termos apetite pela palavra de Deus. É tempo de voltar o nosso coração para a lei de Deus. Se Deus falou, ainda não mudou nada. E Deus quer gerar em você essa fome pela palavra de Deus. Somente você que nessa noite
quer ter esse comprometimento de dizer, Senhor, a partir de hoje, eu vou fazer o que a tua lei manda. Eu vou encontrar os tesouros escondidos que estão na tua palavra, fica de pé.